Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de programação na linguagem MQL5. Na aula de hoje, a gente vai entender como trabalhar com os chamados arquivos include, tá? Os arquivos de inclusão do MetaTrader são arquivos com uma terminação específica, né? Especificamente MQH, tá? Então todo arquivo com a terminação .mqh é considerado o que a gente chama de arquivo include do MetaTrader, tá? O arquivo include, eles são extremamente úteis para você organizar o teu código, tá? Então, assim, mesmo que você ainda não domine, né, como trabalhar com classes, né, como que se trabalha, como que se desenvolve uma classe, tá? O arquivo include, na pior das hipóteses, ele é um arquivo que ajuda você a organizar o teu código, tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui agora como que a gente trabalha com os arquivos include. Suponham vocês que eu tenho uma série de funções que eu utilize de maneira bastante repetitiva dentro do meu código, tá? Então, independente do robô, por exemplo, eu posso ter, por exemplo, várias funções para acesso a dados, várias funções de roteamento, enfim, eu posso ter funções de diferentes tipos, mas que são utilizadas com bastante frequência, tá? Então, nesse caso, o que a gente pode fazer? A gente pode desenvolver um chamado arquivo include que consiga, digamos assim, resumir todas aquelas funções, né? Reunir todas as funções em um único lugar, tá? Então, aqui no MetaTrader 5, no MetaEditor, perdão, eu vou pedir para criar um novo, vou usar o Wizard, né, o assistente do MetaEditor, e vou pedir aqui, no caso, um novo arquivo de inclusão, ou seja, um arquivo include aqui no formato, como vocês estão vendo, .mqh, tá? E nesse arquivo de inclusão, eu vou colocar o seguinte, ó, auxiliar.mqh, tá? Então, vou chamar ele de arquivo auxiliar. É um arquivo include, tá? E ele já foi aqui, no caso, criado com o nome auxiliar.mqh, tá? Então, vamos fazer rapidamente aqui uma separação lado a lado para a gente ver o que é o arquivo include e o que é o nosso script, né? Então, do lado direito da tela nós temos o script, né? Que é o arquivo include.mq5, percebam que é a terminação .mq5, e do lado esquerdo da tela eu tenho o meu arquivo include, chamado de auxiliar.mqh, tá? Pergunta, onde está localizado o arquivo include? Pessoal, o arquivo include, você não indica qual é a pasta onde você quer gravar ele, então o MetaEditor automaticamente coloca todos os arquivos include dentro da pasta include, tá? Então aqui dentro da pasta include você vai encontrar o arquivo auxiliar.mqh, esse carinha aqui, ó, tá? Então esse cara está localizado dentro da pasta include. Ok? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? Quando você começa, né, a criar o arquivo include, o próprio MetaEditor, ele já traz aqui para você o que você pode fazer dentro de um arquivo include, tá? Você pode, por exemplo, definir macros, tá? É só um exemplo do que você pode fazer com o arquivo include, tá? Você pode, por exemplo, importar DLLs, tá? Você pode fazer isso com o arquivo include. Você pode importar, por exemplo, resources, por exemplo, né, indicadores ou outros programas no formato ext5, bibliotecas e por aí vai, tá? Então isso tudo você pode fazer com o arquivo include, além, obviamente, de fazer o quê? Definir funções, tá? Então nesse nosso exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma rápida biblioteca de funções, vamos chamar de conjunto de funções, tá? E ao invés de colocar essas funções aqui dentro do código do arquivo principal, tá? Ao invés de colocar aqui dentro, eu vou fazer o quê, pessoal? Eu vou pegar o código dessas funções e colocar dentro do arquivo include, tá? Porque aí a gente consegue fazer uma separação lógica, digamos assim, de funções reunidas, enfim, utilizando qualquer lógica que você queira, tá? Então aqui eu vou colocar uma função do tipo, vamos criar uma função void do tipo, vamos colocar aqui, first function, tá? Uma função do tipo void, onde ela só vai imprimir um print, essa é a função first function, tá? First function, tudo bem? E vou criar aqui agora uma segunda função, também do tipo void, vou chamar ela de second function, tá? E aqui a gente vai colocar essa é a função second function, tudo bem? Então perceba, pessoal, quando você compila um arquivo MQH, você não gera nenhum arquivo executável, tá? O MetaEditor, ele faz o quê? Ele faz a verificação do teu código, tá? Mas ele não compila o teu arquivo a ponto de gerar um programa.
na linguagem MQL5, tudo bem? Então, o arquivo.mqh não é um arquivo onde você, digamos assim, tem como base a criação de um programa, tá? Ele é só um arquivo, como o próprio nome daqui, de inclusão, um arquivo auxiliar. Agora, vamos lá para o arquivo principal, pessoal, tá? Logo no começo, a gente vai fazer o quê? A gente vai importar os arquivos include, que a gente vai utilizar no nosso código, tá? Então, como que eu importo esses arquivos include, pessoal? Para eu poder importar um arquivo include, eu vou utilizar, ao contrário do que a gente estava utilizando antes, né? Antes a gente estava utilizando a diretiva import, não, a gente estava utilizando resource, a gente chegou a utilizar também os arquivos import, né? Acho que eu mostrei para vocês, mas no caso dos arquivos include, especificamente, a gente vai utilizar a diretiva include, tá? Do nosso pré-processador, tá? Então, o que eu vou colocar aqui, pessoal? Eu vou colocar include, e no caso, como o nosso arquivo está localizado dentro da pasta include, a gente vai colocar aqui no caso, né? Vamos tentar direto pelo nome do arquivo, vai, auxiliar.mqh, tá? Vamos ver se compila. Então, olha só, ele não encontrou o arquivo auxiliar.mqh, tá? Agora, e se você colocar usando esses símbolos de maior ou igual ou menor ou igual? Quando você compila, funciona, tá? Então, para que todo mundo entenda, pessoal, você tem duas maneiras de importar um arquivo include, tá? Quando você já sabe previamente que o arquivo está dentro da pasta include, você pode utilizar o que, pessoal? Os símbolos de menor e maior, e aqui dentro do símbolo de menor e maior, você já coloca, no caso, o nome do seu arquivo, no caso, auxiliar.mqh, tudo bem? Então, essa é uma maneira. Agora, isso daqui só funciona quando o arquivo se localiza especificamente dentro da pasta include, tudo bem? Então, para você não ter dúvidas, né, você pode utilizar aqui também uma segunda maneira de importar o mesmo arquivo, tá? E a segunda maneira é essa, pessoal, indicando o caminho específico onde o arquivo se encontra. Nesse caso, ao invés dos símbolos de menor e maior, eu vou utilizar o aspas. E aí você vai colocar, no caso, a pasta, né? Qual é a pasta? Você vai colocar pasta include, nome do arquivo, auxiliar.mqh. Então, na hora de você compilar, ele vai funcionar também, né? Vamos ver aqui. Na verdade, não funciona dessa forma, colocando o nome da pasta. Bem, funcionaria se o arquivo include... Deixa eu até fazer o seguinte, olha só. Eu vou copiar esse arquivo, auxiliar.mqh, vamos abrir a pasta, tá? Então, eu vou copiar o arquivo. Então, vamos pegar, copiar esse arquivo e jogar esse arquivo dentro do mesmo local onde se encontra o nosso arquivo, que é, no caso, esse aqui, ó, arquivo include, tá? Então, vamos só recapitular, pessoal. Olha aqui, ó. Quando o arquivo include está localizado na mesma pasta que o arquivo que está fazendo uso desse arquivo include, que no caso esse arquivo aqui de número 7, arquivos include, então quando ambos se localizam na mesma pasta, aí sim, nessa situação, é que você vai fazer o quê? Né? Você vai colocar diretamente qual é a pasta onde o arquivo se localiza. No caso aqui não é uma pasta, digamos assim, o mesmo local desse arquivo include.mq5. Então eu vou compilar e aí, no caso ele vai utilizar o arquivo include normalmente, tudo bem? Então, de novo, quando você usa o menor e maior, com o nome do arquivo aqui no meio, você na verdade está utilizando o arquivo include diretamente dentro da pasta include, tudo bem? Então, vamos só recapitular isso aqui. Deixa eu só apontar aqui. Aqui eu tenho o arquivo include. Deixa eu só ganhar um pouquinho de espaço. Agora sim. Então, repetindo, pessoal. Se você usa essa primeira forma, include auxiliar.mqh entre os sinais de menor ou maior, você está dizendo, né, para o compilador buscar o arquivo auxiliar.mqh dentro da pasta include. Tudo bem? Porém, se você coloca aqui no caso, no segundo formato, ou seja, entre aspas, tá? Aí no caso, o compilador ele vai buscar esse arquivo, no caso, no mesmo local onde o arquivo se encontra. Tudo bem? Ó, o arquivo do qual a gente está falando é esse arquivo include.mq5, tá?
Então, dentro da própria pasta de arquivo include.mq5, você vai fazer o quê? Procurar, né? O compilador vai procurar esse arquivo de nome auxiliar.mqh. Portanto, estamos falando desse arquivo que está aqui embaixo. Tudo bem? Então, assim, a localização do arquivo é importante para você indicar, digamos assim, para o compilador aonde, em qual pasta exatamente deve-se buscar aquele arquivo include. Tudo bem? Então, aqui no caso, deixa eu só fazer o uso da mesma pasta, tá? Então, eu vou abrir, pedir para o MetaEditor aqui, no caso, organizar lado a lado. Aqui eu tenho duas funções, né? First function, second function. Então, eu vou compilar. Ele, a princípio, aceitou. Quando ele aceita o arquivo include, digamos assim, a prova maior de que a gente conseguiu importar corretamente o arquivo include é o que, pessoal? A possibilidade de utilizar aquelas funções, né, métodos, classes, enfim, que estão dentro do arquivo include. Então, se eu vier aqui dentro de um start e digitar, né, first function, eu vou fazer a chamada da função. Quando eu compilo, não tem nenhum erro. Então, a princípio, ele vai executar a lógica operacional da função first function. Assim como se eu quiser fazer a chamada de second function, né, a mesma coisa. O compilador não vai dar erro, né, e a gente vai conseguir, digamos assim, utilizar essas funções, tá? Então, para eu poder utilizar as mesmas funções, né, dentro de, no caso, múltiplos códigos, basta eu fazer o quê, pessoal? Ao invés de copiar o código-fonte das funções para dentro do código do arquivo principal, a gente só precisa, na verdade, fazer o import, né, desses arquivos include. Importando isso, a gente já consegue fazer a chamada normalmente das funções, tá? Então, para a gente ver se está tudo funcionando, a gente vai fazer o seguinte. Agora que a gente compilou, a gente vai colocar isso aqui na pasta MQL5 2.0 e aqui no MetaTrader a gente vai atualizar aqui na área de impressão. Quando a gente rodar o script, a gente vai ver, olha, essa é a função first function, essa é a função second function. Moral da história, a gente conseguiu utilizar corretamente as funções que não estão definidas no arquivo principal, mas sim no arquivo de inclusão que nós mesmos criamos, chamado de auxiliar.mqh. Tudo bem, pessoal? Então, assim, já deu para ver que a função, o arquivo include, ele tem, assim, dá uma flexibilidade enorme para a gente escrever código, replicar código, reutilizar código no âmbito da linguagem MQL5. Tudo bem, pessoal? É isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.